Bom dia, namastê. A gente começa, então, aqui o nosso curso de Introdução ao Vedanta. Primeiro, eu queria agradecer a presença e a confiança de vocês em estar comigo nessa mais nova caminhada aqui, né? Como sempre, tudo eu gosto de começar com a nossa saudação inicial, fazer uma reverência a Ishvara, a Brahman, ou a totalidade, tá? Então, a gente começa assim. Então, Shuklam Bharadharam Vishnum Shashivarnam Chaturbhujam Prasannavadanam Dhyayet Sarva Viknopashantaye Sada Shiva Samarambham Shankaracharya Madhyamam Asmadacharya Paryantam Vande Guru Paramparam Om Sahana Vavatu Sahanau Bhunaktu Sahaviryam Karavavahai Tejasvinavadhitamastu Ma Vidvishavahai Om Shanti Shanti Shanti. Os slides aqui com a saudação inicial, tem a tradução embaixo, para quem não conhece, poder saber o que a gente está cantando, mas explicar a saudação inicial e a saudação final vai ser o tema de uma das nossas aulas da frente, provavelmente vai ser a terceira ou a quarta aula, provavelmente a terceira aula. Eu vou comentar aqui um pouquinho por que eu escolhi esses cantos, qual o significado por trás deles, então a gente vai ver. Tá? Então, por enquanto, eu só peço um voto de confiança para a gente cantar, para quem ainda não conhece os sentidos, e depois a gente vai ver direitinho. Tá? Um dos meus professores, quando começou a pandemia, ele começou fica feio, mas ele inicia as aulas dele a partir do início da pandemia com uma canção, com uma oração que normalmente é feita no final da aula, o Swasti Pataha, a oração pela paz, mas a ideia de que a gente esteja conectado nessa ideia de trazer o bem para a humanidade, de pedir, de querer o bem para toda a humanidade, que é exatamente isso que esse canto pede. Então, eu trouxe aqui também, e eu vou adotar pelo menos nesse curso de introdução ao Vedanta, nessas 6 aulas que a gente vai ter, eu vou adotar isso também. Então, eu vou fazer esse canto, então, de novo. Quem conhece, me acompanha. Quem não conhece, só escuta. Tá? Também vai ter a tradução ali embaixo, para você entender o que a gente está pedindo aqui. Tá? Então, Om Swasti Prajabhyah Paripalayam Nyayena Margena Mahishaha Go Brahmanebhyah Shubhamastu Nityam Loka Samasta Sukhino Bhavantu Kale Varshatu Parjanyaha Prithvi Sasya Shalini Desho Yanksho Bharahitaha Brahmana Santu Nirbhayaha Sarve Bhavantu Sukhinaha Sarve Santu Niramayaha Sarve Bhadrani Pashyantu Ma Kaschid Dukkha Bhag Bhavet Asatoma Satgamaya Tamasoma Jyotirgamaya Mrityorma Amritam Gamaya Om Purnamadav Purnamidam Purnat Purnasya Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishyate Om Shanti Shanti Shanti. Então é isso.
Então, começando agora direto no tema, depois no final da aula eu vou explicar um pouquinho mais sobre como que vai acontecer essas aulas, né, o nosso curso. Curso de Introdução ao Vedanta. Primeiro, então, eu achei interessante a gente entender o que é o Vedanta, né? Dentro da tradição, a gente tem um método de ensino que seria o neti-neti, não é isso nem aquilo. Então, muitas coisas a gente não consegue explicar diretamente com palavras, então a gente vai negando. Então, ao invés de falar o que é, a gente fala o que não é, a princípio. Então, vou começar dessa forma. Muitas vezes a gente escuta que o Vedanta é uma das 9 filosofias da Índia, uma das 9 escolas filosóficas da Índia. Tá? Não está de todo errado, sim, tem os 9 darshanas da Índia, mas eles não são filosofias, pelo menos o Vedanta não, as outras escolas eu não sei dizer porque eu não estudei a fundo, eu estudei bem superficialmente, então, mas o Vedanta ele não é uma filosofia, tá? Então, os 9 darshanas, esse darshan seria melhor traduzido como ponto de vista. Então, o Vedanta faz parte de um desses 9 pontos de vista que é estudado na Índia, tá? Então, você olha para um determinado tema e analisa aquele tema sobre a visão do Vedanta, sobre a visão do Sankhya, sobre a visão do Mimamsa e assim por diante, todos os outros 9 pontos de vista. Por que eu falo que o Vedanta não é uma filosofia? Tá? A melhor explicação que eu achei foi o seguinte: filosofia, se a gente for olhar o que significa uma filosofia, tá? A filosofia ocidental, por exemplo, como que acontece? Uma pessoa olha para a natureza, olha para as questões do universo, as questões que acontecem, as questões da sociedade e começa a analisar. Vai usando raciocínio, vai usando várias ferramentas lógicas para tentar tirar conclusões, tá? Então, uma pessoa pega um tema, pensa sobre aquele tema, discute com outras pessoas, que seja, e depois ele chega numa conclusão final, e em cima dessa conclusão final, ele cria uma filosofia, ou um novo modo de pensar sobre aquele assunto. E isso seria o campo da filosofia. Bem resumidão, não tenho aqui a menor pretensão de me aprofundar nas questões da filosofia em si, não tenho capacidade para isso, mas seria isso. Então, as filosofias que a gente conhece, o que Nietzsche fazia, por exemplo, era isso, ele olhava para a sociedade, olhava para questões da natureza e tentava entender como as coisas funcionavam e tirava conclusões. Tá? O Vedanta não foi criado assim. O Vedanta ele não foi criado por um homem que parou e pensou como que o ser, qual que é a função do ser nesse mundo, qual é a essência do eu, qual é a essência da totalidade, e tirou conclusões e escreveu o texto, inventou isso da cabeça dele. Não. O Vedanta ele faz parte de um estudo dos Vedas. Os Vedas é um compilado de textos, tá? Ou são livros que foram entregues para a humanidade junto com a manifestação do universo. Então, o universo ele é cíclico, ele se dissolve e se manifesta, se dissolve e se manifesta, se dissolve e se manifesta. E a cada manifestação tem o primeiro homem que recebe o nome de Manu, que seria o Adão da tradição católica, né? Na tradição védica ele recebe o nome de Manu. Só que diferente na visão católica, você tem um único Adão, teve uma única criação e acabou. Nessa visão da tradição védica, a gente tem várias manifestações e em cada manifestação você tem um Manu. Você tem um Manu, você tem um corpo de divindades que está responsável por gerenciar aquela manifestação e você tem 7 sábios. Esses 7 sábios são pessoas especiais que têm que tem uma conexão, vamos dizer assim, direta com a totalidade, e esses sábios, a cada manifestação, eles recebem os Vedas.
eles recebem em meditação, recebem escutando. Então, esses textos dos Vedas, eles não foram criados por esses sábios, eles recebem junto com a manifestação. Tá? E, a partir desse momento inicial que esses sábios receberam os Vedas, eles vão transmitindo. Tá? A princípio, nessa manifestação, né, não posso falar das anteriores, a transmissão desse conhecimento dos Vedas foi feita de forma oral. Tá? Então, um sábio recebia os textos e esse receber é como se ele escutasse em meditação, por exemplo. Por isso, esses textos são chamados de Smriti. Smriti é aquilo que foi escutado. Tá? Então, a ideia é que não foi ninguém que escreveu. Esse conhecimento foi escutado pelo sábio e é transmitido. Esse sábio, ele canta, ele entoa os mantras, e os discípulos ou os filhos, é muito passado de pai para filho ou de professor para discípulo, né? Então, ele canta para os discípulos escutam também, decoram, aprendem o significado e depois retransmitem. Né? Então, durante muitos anos, milênios, foi feito dessa forma, tá? Mas com o passar do tempo, o homem começou a perder a capacidade de memorizar. Então, tudo isso era decorado. Então, você tinha os diversos textos, são muitos textos, é uma quantidade absurda de informação. Tá? Antigamente, se decorava isso tudo e se passava dessa forma. As pessoas começaram a perder a capacidade dessa memorização, então muitos textos estavam se perdendo. Então, com isso, se teve a necessidade de escrever. Então, você tem alguns primeiros escritos e a academia, vamos dizer, os estudiosos ocidentais, principalmente, tentam achar uma data em que os Vedas foram criados. Eles fazem essa pesquisa sem olhar para a tradição védica, sempre olhar para aqueles que conhecem, que estudam os Vedas, o que eles dizem. Porque o que é dito na tradição é isso, que os Vedas estiveram sempre aí, surgiram sempre aí. Os estudiosos ocidentais, principalmente, tentam datar. Então, eles pegam os primeiros escritos e pegam lá o papelzinho, faz o teste de carbono 14 e diz, ele foi escrito em 4000 a.C., tá? Mas a gente sabe que isso, olhando para a tradição, não é na verdade porque o texto não surgiu quando ele foi escrito. Ele foi escrito só para não se perder, mas se fez essa necessidade de ter um registro físico para você não perder aquele conhecimento. Tá? Então, durante muito tempo, esses Vedas eram textos separados, que esses 7 rishis receberam. Muitos deles coincidiam, falavam sobre o mesmo assunto, mas pontos de vista diferentes sobre o mesmo assunto. Em determinado momento, surgiu um sábio, que a gente dá o nome de Vyasa, ou Veda Vyasa. No caso aqui, Vyasa significa compilador. Tá? O nome dele é Vyasa, mas a tradução também do nome significa compilador. Então, seria aquele que compilou. Ele não escreveu os Vedas, então mais um erro que a gente vê muito, aí falam, o Vyasa foi quem escreveu os Vedas. Não, tá? Ele compilou, ele pegou os diferentes textos que existiam e agrupou em 4 grupos diferentes. Então, em 4 livros, o Rig Veda, Sama Veda, Yajur Veda e Atharva Veda. É muito comum se falar, o Rig Veda é o mais antigo, o Atharva é o mais novo. Também não faz sentido isso. Tá? Um dos textos mais antigos que existem é o Rudram e ele não está no Rig Veda. Tá? Então, isso também é um pouquinho equivocado. Porque Vyasa ele não agrupou os textos de acordo com a data deles, com a cronologia. Ele agrupou de acordo com similaridades. Tá? Então, a gente não vou falar especificamente de cada um dos Vedas aqui, mas só para dar um exemplo, por exemplo, o Samaveda, vamos lá, a maioria dos Vedas, eles são cantados, tá? E a maioria dos textos, eles têm swaras. Swara é um modo que você canta as vogais. Swara significa vogal, né? Então, seria assim, o modo que você canta a vogal. Então, deixa eu pegar
os slides aqui. Aqui no Saranavavatu. Essas marcações que a gente tem, assim, essa barrinha aqui embaixo, ou esse tracinho para cima, aqui em cima do nau, Sahanau, Bhunaktu, seria, aqui seria uma marcação que é a anudata, que é para você cantar mais baixo. Quando não tem marcação é suara, você canta a vogal normalmente, e esse tracinho para cima seria a suarita, você canta subindo cantando mais alto, tá? Então, todos os Vedas, muitas dessas marcações já se perderam, mas teriam essas 3 suaras na hora de você cantar. O Samaveda, ele é diferente, ele tem 7 suaras, então ele tem 7, como se fossem as 7 notas musicais, não é exatamente isso, tá? Mas é como se fosse. Então, o Samaveda, ele tem 7 suaras, então ele tem um canto muito específico, ele é muito mais musical, e é a partir dele que surge a música indiana, a dança indiana, tá? Então, a maioria dos corpos de conhecimento indianos, eles surgem dos Vedas, eles não estão todos escritos ali nos Vedas, mas eles surgem dos Vedas, tá? Então, a medicina começa nos Vedas e depois se desenvolve e criam-se os textos que falam sobre o Ayurveda, né, que seria a medicina indiana, tem os estudos que se seguem a partir dos Vedas da música indiana, da dança, como eu falei, e assim por diante. Tá? Alguns falam sobre grandes rituais que devem ser feitos, outros falam sobre rituais pequenininhos, tá? Rituais diários. Tá? E o estudo do Vedanta está inserido dentro desse mundo. Tá? Então, nos 4 grupos dos Vedas, tanto no Rig, no Sama, no Yajur e no Atharva, você tem alguns textos chamados Upanishads. As Upanishads são os textos que estão no final dos Vedas. Então, cada um desses 4 livros, vamos falar assim, desses 4 Vedas, eles podem ser divididos em 2 partes. Uma parte inicial que é bem grande, bem extensa, que seria o Karma Kanda. Karma significa ação. Kanda seria parte, a gente pode traduzir como parte. Então, seria aquela parte dos Vedas que está relacionado com as ações que a gente faz no dia a dia, as ações que a gente deveria fazer. Então, tem, se eu não me engano, são 4 grupos de ações, tá? São as ações que você deveria fazer diariamente, ações que você deveria fazer esporadicamente, de tempos em tempos, e tem aquelas... eu esqueci o terceiro grupo. E tem as ações que você não deveria nunca fazer. O terceiro grupo seriam as ações que você faz para vamos dizer, não é o termo correto, mas seria para queimar papam, queimar os frutos negativos das suas ações. Depois a gente vai entender melhor isso. Essa questão do karma, do fruto das ações, tá no tema do que a gente vai falar aqui, tá? Mas então são ações que você deveria fazer diariamente, ações que você faz de vez em quando. Então, no aniversário, por exemplo, no aniversário a criança nasce, no 7º dia ela recebe o nome. Então, é uma ação que você vai fazer, é um ritual, por exemplo, que você vai fazer uma vez na vida, só quando a criança atingiu 7 dias de vida, né? Você dá o nome da criança, tem os ritos funerais que você tem que fazer, então também são ações que você vai fazer uma vez na vida e tem outras que você faz esporadicamente, né? As ações que você faz para eliminar papam, eliminar o fruto negativo das ações adármicas, e tem algumas ações, ele diz as ações que você não deve fazer. Por exemplo, os Vedas, eles prescrevem que você não deve se alimentar de comida vinda de violência. Então, eles não falam especificamente que você tem que ter uma alimentação vegetariana, você pode comer carne, contanto que não seja vinda de violência, tá? Então, é isso aí, tá? Então, como a sociedade é feita hoje, como a indústria alimentícia está hoje, sim, a gente teria essa restrição, porque dificilmente um produto de carne que a gente tem hoje não vem de violência. Agora, eu preciso seguir isso a ferro e fogo? Não, é uma prescrição. Ele prescreve também que você não deveria consumir bebida alcoólica, de nenhuma forma, tá? Então, é aí.
Uma coisa, fazendo adendo agora, já que eu falei essas duas questões, dentro dessa tradição, o que eu gosto muito, que eu gostei muito quando eu me deparei com ela, é que em nenhum momento ela vai falar: você não deve fazer isso, é proibido fazer isso, é proibido fazer aquilo. O que ele vai falar não seria interessante ou você não deveria fazer. Mas se você acha que deve fazer, faça. Faça, experiencia, tenha experiência no mundo, analisa, veja o que acontece e se você achar que você deve continuar fazendo, continua. Tá? Se você escutar de um texto, um ensinamento, dá um voto de confiança para aquele professor, dá um voto de confiança não para o professor, mas para o conhecimento em si, dá o voto de conhecimento, de confiança, escuta com a mente aberta, não escuta já querendo afastar, falando, isso é besteira, eu vou escutar, mas eu já quero tripudiar, eu já quero escutar para poder falar contra. Não, escuta de mente aberta. Escuta, entende, tira suas dúvidas, analisa, se fez sentido para você, ótimo, toma aquilo como verdade e segue, tenta aplicar na sua vida, vem tentando aplicar. Agora, você fez essa análise e achou que aquela informação é inútil ou que está errada, descarta. Em nenhum momento eu falo que você tem que levar aquilo, você é obrigado a levar isso. Fez sentido para você? Aproveita, usa. Não fez sentido? Descarta e continua. Escuta próximo. Algumas partes do conhecimento, a gente escuta e é como se fosse um clique. A gente já entende e fala, nossa, não é? Eu sempre pensei nisso, mas eu nunca tinha achado em nenhum momento, nenhum lugar que falava exatamente isso para mim. Aqui o Vedanta está falando para mim isso. Em outros não, a gente vai fazer, mas será que é assim? Então, aí a partir dessa vez, desse momento que você escutou, você vai começar a olhar as experiências da vida de outra forma e talvez naquele primeiro momento você fale assim, não faz sentido, e depois analisando, vendo as coisas acontecendo no mundo, você fala, não é que aquilo faz sentido realmente? Ou numa próxima vez que você escutar, você já vai ser uma pessoa diferente, você já vai ter experiências diferentes, você vai ter um preparo mental diferente. Então, talvez, num segundo momento em que você escute aquele ensinamento, ele faça sentido. Tá? Por isso, esse ensinamento é feito através de repetição. A gente repete, fala de novo. Tanto que todos os textos do Vedanta falam sobre a mesma coisa. Tá? Falam sobre a mesma coisa de formas diferentes. Então, não importa quais os textos você já escutou, não importa que você nunca estudou nada sobre Vedanta, se a gente vai começar num texto, aquele é o texto que você tem que começar. Tudo bem que tem alguns textos que são mais difíceis, que já exigem um certo conhecimento, tipo o Brahma Sutra, por exemplo, mas a gente não vai estudar isso, a gente vai estudar textos mais simples, né? Então, esses textos mais simples não importa, não tem uma ordem que a gente tem que estudar os textos. O texto que aparecer para a gente pode estudar, a gente pode começar do meio, pode começar do início ou do fim do texto e continuar, e seguir. É um estudo contínuo. Tá? Então, eu falei voltando ao adendo agora, falei o Karma Kanda, que seria essa parte inicial, que é uma parte muito mais extensa do que a parte final, né, que está falando sobre as ações. A parte final seria o Jnana Kanda. Jnana é conhecimento, então seria a parte relacionada com o conhecimento. São textos bem menores, se a gente comparar com a parte inicial, e que falam sobre um único tema, falam sobre a essência do eu, a essência da totalidade e a ligação entre eles. Tá? A Bhagavad Gita, é um texto que não está nos Vedas, tá? Mas ela fala sobre o tema dos Vedas em geral, e ela é muito bem distribuída. Tá? Ela tem 18 capítulos, os 6 capítulos iniciais falam sobre a essência do ser, do eu. Então, qual é a minha essência? Tá? Os 6 capítulos seguintes falam sobre a essência de Brahman, da totalidade, de Deus, a gente pode falar assim. É que o conceito de Deus que a gente tem no Ocidente é bastante diferente do conceito de Deus que a gente tem. Então, eu prefiro não usar o termo Deus. Eu vou falar Ishvara, Brahman, que são mais abrangentes e a gente tem a mente um pouquinho mais aberta para entender esse conceito. Né? Então, os 6 capítulos seguintes falam sobre a essência de Brahman. E os 6 últimos capítulos falam sobre a similaridade, o que é igual, vai demonstrar que a essência de Brahman e a essência
do eu, do Jiva, do indivíduo, são a mesma. Então, que o indivíduo não é separado, não é diferente de Brahman. Então, isso é o tema do Vedanta. Isso é o tema das Upanishads, que são esses textos que estão no final dos livros. Então, o termo Vedanta significa exatamente aquilo que está no final dos Vedas. Veda Antaha. Tá? Então, Antaha é o final. E a parte inicial também, eu falei que é o Karma Kanda, ele também pode ser chamado de Veda Purva. Então, é aquilo que está no início dos Vedas. Tá? Então, o estudo de Vedanta também pode ser chamado de Upanishad. Upanishad é tanto o nome dos textos que estão lá no final dos Vedas, quanto o nome do estudo desses textos. A gente chama de Upanishad. Tá? Então, o Vedanta ele vai falar sobre isso, sobre a essência do ser, tá? O entendimento de quem sou eu, trazer esse autoconhecimento. Mas para que a gente possa escutar esse conhecimento e entender, a gente tem que ter um corpo e uma mente já preparados. Essa preparação vem justamente das questões do Karma Kanda. Tá? Então, uma definição de Vedanta que eu já escutei, e eu vou até sorrir aqui, porque eu também já usei essa definição de vez em quando para falar, agora eu entendo que é errado. Eu falava que, eu não falava geral, mas eu escutei, eu repeti, que o Vedanta seria a filosofia por detrás do yoga. Tá? Isso não é completamente errado, mas também não está certo, porque o Vedanta ele não dá as bases do yoga. As bases do yoga vêm do Sankhya, que é outra escola, outro ponto de vista, outro darshan indiano, que é o Sankhya, tá? Mas eles falam sobre o mesmo tema. Eles têm algumas visões, alguns pontos são vistos um pouquinho diferentes entre as duas escolas, tá? Mas muito coincidente, falam sobre o ahimsa, por exemplo, a não violência, a conduta ética adequada, tá? Então, eles têm uma ligação muito forte, eles estão dentro da mesma tradição, mas eles não têm uma ligação direta. O yoga não surgiu do Vedanta, por exemplo, tá? Mas o Vedanta se utiliza das ferramentas do yoga para preparar o corpo e a mente do aluno. Tá? Então, é muito comum escolas de Vedanta se utilizarem do Ashtanga Yoga de Patanjali, das práticas do Ashtanga Yoga de Patanjali, para preparar os alunos. Tá? Que esse conhecimento precisa para que ele seja assimilado, para que ele seja entendido, exige uma mente preparada, um corpo e uma mente preparados. Tá? Então, se eu tenho uma mente muito agitada, muito ligada nas questões do mundo material, talvez eu não consiga entender algumas questões mais sutis. Então, a busca do yama e niyama, que a gente vê no yoga, por exemplo, o porquê de não roubar, o porquê de falar a verdade, o porquê de não ser violento, o porquê de todos os yamas e niyamas. De novo, ele não fala que você não pode roubar e que você não pode mentir, por exemplo. Ele te explica o porquê falar a verdade é importante para você, por que não ser violento é importante. Então, a partir do momento que você entende isso, fica natural você não mentir, não falar, não ser violento com as outras pessoas, tá? Manter o corpo e a mente pura. A partir do momento que você tem essa preparação, você acaba tendo a sua mente mais sutil, mais preparada para entender as questões mais sutis que são explicadas pelo Vedanta. Tá? Então, por isso que não importa se falar, há um tempo atrás eu já escutei, já li esse texto, já estudei esse texto, e agora, sei lá, depois de 4, 5, 6, 15 anos eu vou estudar esse texto de novo. Não. Estuda, porque provavelmente, mesmo que seja com o mesmo professor, estuda de novo, porque você é uma pessoa diferente. Então, você vai entender de uma forma diferente e provavelmente muitas questões mais sutis do texto que você não tinha entendido naquela época, agora você vai entender. Então, é um estudo constante do Vedanta e isso. Dentro dessa busca do ensinamento das Upanishads, da essência do ser, uma das primeiras coisas que a gente estuda é a busca do ser humano.
tá? Então, o ser humano ele tem 4 buscas essenciais, mas essas 4 buscas a gente vai falar, vai destrinchar um pouquinho mais na próxima aula, na segunda aula, tá? Hoje a gente vai falar em essência, o que todo mundo busca. Todo ser humano que está vivendo aqui, o que ele busca? Em via de regra, todo mundo, em todas as ações que são feitas, buscam uma única coisa, que é a felicidade. Eu busco ser feliz, tá? O que muda de mim para cada um de vocês e para cada uma das pessoas lá fora é o que eu acho e o que vocês acham que você vai precisar para atingir essa felicidade. Umas pessoas acham que a felicidade vem com as posses. Então, eu quero ter uma casa grande, eu quero ter muito dinheiro na minha conta bancária, eu quero ter um barco, um iate, eu quero então eu quero ter posses. Então são essas posses, essas coisas do mundo material. Quanto mais eu tenho, mais eu vou ser feliz. Outras pessoas acham que é com viagens, com experiência. Então você vai viajar, você vai querer conhecer o mundo inteiro, você vai viajar, vai voltar, vai estar sempre querendo conhecer locais diferentes. Outras pessoas são com experiências, então você vai querer conhecer pessoas diferentes, namorar pessoas diferentes, ter relação com pessoas diferentes, então você vai procurar essa felicidade nas diferentes experiências, tá? E é isso, então o que muda para cada uma das pessoas é isso. Então, umas pessoas vão querer tanto esse bem, acha que é ter muitas posses, que eu vou ter, que eu vou achar minha felicidade, que eu não me importo se eu vou passar por cima das outras pessoas para conseguir isso. Então, eu roubo, eu faço coisas que não são corretas para eu conseguir ter mais dinheiro, para eu ter mais posses e para eu conseguir me sentir completo, me sentir feliz, tá? Mas tudo isso tem uma certa limitação, porque analisa aqui comigo. Eu quero ser feliz, mas eu quero ser feliz só agora? Provavelmente não. Eu quero ser feliz sempre, né? Eu quero ser feliz só um pouquinho? Não, eu quero ser muito feliz. Tá? Então, eu quero ser feliz o tanto quanto seja possível e durante todo o tempo. Eu quero ser eternamente feliz. Essa é a busca do ser humano. Por que a gente tem essa busca? Porque em alguns momentos a gente tem um vislumbre dessa plenitude, dessa felicidade que dá a impressão de ser eterna e de que não tem limite, que ela é grande, que realmente ela é plena. Então, ao invés de falar essa busca pela felicidade, vamos falar a busca pela plenitude. Seria uma felicidade que é eterna e sem limite, né? Então, que é plena. Só que concorda comigo, se eu quero buscar um resultado infinito, esse resultado infinito ele não pode ser dado por questões finitas. Então, eu tenho uma casa, eu tenho um carro, eu tenho uma pessoa que é finita, ela nasce, ela se desenvolve e morre com o tempo. As experiências são finitas, então eu viajo, eu passo 15 dias na praia e depois, quando eu volto, essa experiência vai acabar. Então, se eu deposito a minha felicidade, a minha busca pela plenitude em coisas finitas, é muito provável, eu vou falar, é óbvio, mas é muito provável que eu não vá conseguir atingir essa plenitude. Então, a partir de uma breve análise aqui já curtinha, nada que esse mundo pode me dar essa felicidade que eu busco, pode me dar essa plenitude que eu busco. Então, que eu entenda que essa busca em si não está nas coisas do mundo. Tá? Então, é um primeiro entendimento que a gente tem que ter com o Vedanta, que essa felicidade, essa plenitude já está em você. A gente vai destrinchar um pouquinho mais isso na próxima aula também, tá? Mas já para dar as primeiras bases, é isso. Você, em última análise, o que o Vedanta vai estudar e vai falar é que você já é pleno, você já é completo do jeito que você é. Você não precisa ter nada a mais. Você não precisa adquirir habilidades, você não precisa de um conhecimento específico. Agora eu vou dar um asterisco aqui, porque assim, é através do conhecimento que você vai se reconhecer como pleno. Então, mas você não precisa ler as 108 Upanishads, estudar as 108 Upanishads para ter esse conhecimento só a partir desse momento que você vai ter? Não, tá? É possível com o estudo de um único texto que você já deu o clique, que você já entenda.
você tem que se reconhecer como pleno, entender que você já é pleno e conseguir sentir isso, que você já é aquilo que você busca. É isso que é o foco do objetivo do estudo do Vedanta. É fácil, em teoria, você escuta e fala, tá, tudo bem. Mas eu sei que eu não sou pleno, né? Poxa, eu tô esse corpo, eu queria ser mais forte, eu queria ser diferente, eu queria ter cabelo, eu queria... E não tenho. Então, eu tenho limitações. Então, esse meu corpo tem limitações. Então, a primeira coisa que o Vedanta vai fazer é tentar desfazer essas associações. Você não é o seu corpo. A partir do momento que você se desassocia do corpo, você vai falar, então, se eu não sou o corpo, eu sou a mente. Então, aí ele vai te desassociar à mente e você vai buscando sempre se associar a questões mais sutis até entender qual é realmente a sua essência. Então, por isso que eu falei no início lá que uma das metodologias do Vedanta é o neti-neti, não é isso nem é aquilo. Então, como eu não posso, é difícil a gente explicar com palavras exatamente o que é, então primeiro você vai dando indicações. Então, uma das indicações é essa, você não é isso. Então, você não é o corpo, você não é mente, você não é o prana, e assim ele vai tendo uma lógica e até você entender aquilo que você é, tá? A gente focar nas questões do karma, no karma kanda, da parte inicial dos Vedas, é importante porque a gente está no mundo, o mundo exige ações, a gente está aqui, a gente vai estar fazendo ações, mesmo quando você decide não fazer nada, você está tomando uma decisão e está tendo uma atitude que é não fazer nada. Tá? Então, a gente está no mundo, a gente está nas ações. Então, entender isso é importante. Mas as ações trazidas pelo Karma Kanda têm essa limitação. É tudo limitado. Então, ele não pode me trazer essa felicidade plena que a gente comentou. Tá? Nessa parte do Karma Kanda, ele fala sobre como você pode atingir alguns objetivos. Então, eu quero ter um filho, por exemplo. Então, ele tem um ritual que você pode fazer para ter um filho homem. Não, eu quero ter uma filha. Então, tem um ritual que você faz para ter uma filha. O tempo está muito seco, eu quero que chova. Então, tem um ritual que você pode fazer para fazer chover. Então, esses rituais são muito bem prescritos, muito precisos. Você tem que fazer da forma exata como tem que ser feita. E ele garante que vai acontecer, que você vai receber o fruto daquela ação, tá? Mas ele não garante que esse fruto que você vai receber o filho, você vai receber a filha, você vai receber a chuva, você vai receber o fruto, mas ele não garante que isso vai te trazer a felicidade, tá? Então, também no estudo do Veda Purva, que seria a parte inicial dos Vedas, tem muitas questões relacionadas com o conviver em sociedade, mas isso também não vai te trazer essa felicidade plena, que é a busca essencial do ser humano. Então, essa busca é dita que só pode ser atingida através do conhecimento. É uma mudança cognitiva. Você tem que mudar a forma como você vê o mundo. Então, provavelmente você já escutou, aquela pessoa atingiu a iluminação, ela iluminou. A gente vai estudar, a gente vai conversar um pouquinho, que esse termo não está correto, esse iluminar, tá? Mas é o que a gente escuta normalmente aí, então eu vou usar aqui só por causa disso. Nas próximas aulas a gente vai mudar essa chavinha, ao invés de falar de iluminação, a gente vai falar sobre libertação. Mas por enquanto a gente fala isso. Me perdi o que eu estava falando, mas é isso. Então, a gente escuta, a pessoa iluminou. O que significa isso? Quer dizer que a pessoa entendeu algumas questões e se libertou de algumas amarras que ela tinha com a vida. Então, para quem estava de fora, olha aquela pessoa, hoje ela ainda não está iluminada, amanhã ela fez alguma questão lá, ela entendeu, teve algum entendimento, ela iluminou. Então, se eu olho para essa pessoa antes e depois, para mim, que estou de fora, eu olho, não vejo diferença nenhuma. É a mesma pessoa. É o professor, o monge, sei lá, ou uma pessoa simples também, você não precisa ser monge nem professor para atingir a libertação, mas aquela pessoa de fora ninguém vê nada. Porque a mudança é uma mudança interna, é uma mudança de visão interna. A pessoa se vê, ela entende e ela se vê agora como não diferente da totalidade.
tá? Ela entende que esse corpo é, sei lá, é como se fosse uma roupa que ela vai trocando de tempos em tempos, tá? E que ela e a totalidade não são diferentes. Então, por fora, quem vê não faz diferença nenhuma, mas quem está de dentro, a mudança é completa, tá? Então, é uma mudança sutil que acontece no nosso modo de ver. E o que o Vedanta diz é que essa mudança definitiva só pode ser atingida através do conhecimento. Com outras práticas, você pode ter vislumbres dessa totalidade, você pode ter experiências que te remetam a essa totalidade, como as práticas de yoga, por exemplo, você pode... Quem nunca, depois de uma prática de yoga, acho que a maioria aqui é praticante de yoga já há bastante tempo, ou já teve contato com yoga, quem nunca, depois de uma prática, saiu leve, suave, que seria exatamente o Samadhi, que seria aquele estágio, aquele 8º membro do Yoga de Patanjali, que seria você ter essa experiência de conexão com a totalidade. Alguns chamam de estado de yoga, tá? Mas o que essas práticas de yoga são limitadas porque você consegue ter essa experiência, vislumbres dessa totalidade, dessa conexão, só que passa um tempo, você perde essa conexão e você volta aqui para o mundo. Então, ele é limitado nessa questão, nesse sentido. Então, o que o Vedanta diz é que somente o conhecimento é capaz de te dar fazer essa mudança cognitiva e fazer com que você entenda qual a sua verdadeira essência. E a partir daí, sim, que você se torna uma pessoa livre. Tá? Então, eu vou parar por aqui hoje, tá? Na semana que vem a gente continua mais ou menos aqui onde a gente parou. Como eu falei, eu vou continuar um pouquinho mais sobre essa busca do ser humano, essa busca essencial, depois como essa busca é dividida em 4 partes, quais são essas 4 partes, e assim por diante. Hoje eu vou parar aqui um pouquinho antes, que é para a gente conversar esse tempinho final. Como que eu preparei o curso? Estou, como sempre, aberto a sugestões. Eu preparei, eu imaginei como que eu quero fazer esse curso, mas eu estou aberto a sugestões. Se alguém tiver alguma sugestão, quiser dar, a gente pode adaptar. A minha ideia é que a gente tenha a gente vai ter primeiro 6 aulas, seria um curso introdutório de 6 aulas, então até o dia 9 de dezembro a gente vai ter aula, depois a gente faz uma pausa, até porque tem o Ano Novo, o Natal, tem esse período de final de ano, que é conturbado, que é difícil a gente fazer as aulas direitinho, e depois em janeiro a gente retomaria pegando algum texto específico do Vedanta e estudando mais a fundo cada um dos textos. Durante essas 6 aulas, eu vou usar 1 ou 2 textos mais curtos, mas a gente vai ver superficialmente, a gente não vai aprofundar muito neles. Talvez a gente pegue lá em janeiro um desses textos para aprofundar, tá? Mas, a princípio, eu vou trazer temas que são gerais do Vedanta, sem pegar exatamente algum texto, e mais para o final a gente vai pegar um texto para fazer uma análise mais superficial nessas 6 aulas iniciais, tá? A minha intenção é que sejam aulas de 1 hora ou 1h10, tá? Então, separa mais ou menos esse período na sua agenda, para a gente fazer um período com o estudo teórico, é claro, e o ideal é que no finalzinho a gente consiga fazer uns 10 minutinhos de meditação. Tá? Essa seria uma forma tradicional do estudo do Vedanta. Então, no início, a gente faz uma recapitulação do que foi falado na aula anterior ou nas aulas anteriores, se forem necessário para o tema daquela aula atual. Você dá a aula e, no final, a gente faz uma breve meditação. Tá? Hoje a gente não vai fazer essa meditação porque tem essa conversa aqui final que eu queria fazer com vocês explicando isso tudo, mas a partir das próximas aulas sim, a gente vai ter dessa forma. Então, por isso eu falei, eu vou me programar para ser 1 hora, mas quem me conhece sabe que eu dificilmente consigo me manter em 1 hora, então sempre já deixo reservado em 1h10, 1h15, que é para dar tempo da gente fazer essa meditaçãozinha no final. Tá? Muitos me perguntaram também, mas qual que é o valor, quanto que é para fazer esse curso, tá? Nessas aulas que eu dou online, as aulas que eu dou sozinho, eu tenho adotado uma forma de trabalhar um pouquinho diferente, que é um pouquinho mais do que eu vi lá na Índia. Os cursos lá, por exemplo, eu fiz o Vedanta Camp lá, e os cursos eles não são cobrados, você não tem um valor fixo que é cobrado, você tem que pagar
10 mil rúpias, você tem que pagar 1.000 rúpias. Não. O curso está lá, o curso é gratuito, mas é entendido que você precisa manter aquela estrutura do ashram, você precisa, o professor que está ali, tudo bem, que o conhecimento que ele está transmitindo, ele não é cobrado, mas o professor, ele precisa se alimentar, ele precisa pagar a conta de luz, precisa pagar a conta de água, ele precisa pagar as questões do dia a dia dele. Então, se entende que para manter essa estrutura que vai ensinar o Vedanta, no caso lá do ashram, é necessário uma contribuição, sim. Pode ser uma contribuição com presentes, pode, mas o ideal é que seja com o dinheiro, sim, porque às vezes a gente dá, vou fazer uma doação de alimento, eu dou uma doação de arroz, mas o ashram já está cheio de arroz. Então, é mais interessante que seja de forma financeira, sim, porque esse dinheiro você pode trocar pelo que o ashram está precisando, por exemplo. Tá? Mas qual o valor? Isso fica em aberto. Tá? Tradicionalmente, você dá o quanto você pode. Qual é a ideia dentro desse esquema? A ideia é que questões financeiras não sejam um limitador para você aprender esse conhecimento. Então, eu quero conhecer. O mais importante é eu quero conhecer. Se você quer, você vai correr atrás, você vai se dedicar, você vai estar presente nas aulas, você vai escutar. Aproveitar que na aula que eu faço não fica gravação, então eu só tenho a oportunidade de ver aquela aula ao vivo e pronto. Aqui vocês vão ter a gravação, dá para escutar de novo, anotar para ter dúvida e tirar a dúvida na aula seguinte. Tá? Então, o que importa é que você queira. Você quer, faz a aula, estuda, faz. Agora, com quanto eu vou contribuir, o quanto você puder. Tá? Eu quero estudar, mas eu posso contribuir com um pouquinho só. Contribui com esse pouquinho que vai ser muito, qualquer que seja o valor, vai ser bem-vindo, vai ser útil e vai criar essa ligação, tá? De você aqui no caso, com o professor ou com o ashram, no caso. Agora, eu tenho capacidade, para mim é tranquilo, a gente nunca acha que o dinheiro está sobrando, mas não me falta dinheiro, eu tenho tranquilidade, então contribui com um pouco mais, porque às vezes você como se você estivesse subsidiando aquele outra pessoa que não podia pagar mais, que não podia contribuir com mais, e acaba chegando num meio termo ali. Por que essa visão eu estou adotando? Porque eu sei que eu estou no meio de pessoas que eu entendo, eu acho, que eu estou no meio de pessoas que têm esse entendimento, tá? Não são pessoas que vão querer se aproveitar, porque muitos dos meus professores pararam de fazer isso porque a sociedade que a gente está, a gente fala assim, se não vai dar um valor, então eu te dou R$10 e pronto. Só que se todo mundo tiver essa visão, o professor não vai conseguir se sustentar, e ele não podendo se sustentar, ele vai ter que fazer outra coisa que dê mais dinheiro. Então, ele vai ter que parar de dar aula, no caso de Vedanta, para dar uma aula que dê mais dinheiro, retorno, porque ele precisa pagar as contas dele. Né? Então, que a gente tenha essa consciência, quer fazer aula, contribui com quanto você pode. Tá? Se pode contribuir só com um pouquinho, contribui só com um pouquinho. Se pode contribuir com mais, contribui com mais, que é a ideia de tentar manter com que essa aula, que se você julga que ela é importante, não que ela é importante só para você, que ela é importante, que a sociedade tem acesso a ela, então você contribui. Tá? Então, tem muitas pessoas que contribuem bastante com os ashrams, que sustentam os ashrams, porque entendem que esse conhecimento é importante para a sociedade. Então, que aquela pessoa que não tem condição, ela possa ter acesso a esse conhecimento. Então, se eu posso manter o ashram, eu ajudo da melhor forma possível. Então, é mais ou menos essa ideia que eu tento trabalhar aqui. Então, sem cobranças, sem questões assim, tá? E, em geral, é cobrado pelo curso, vamos dizer. Então, eu fiz lá o Vedanta Camp, que eram 15 dias. Então, seria um curso de 15 dias. Então, a ideia é que o nosso curso seria de 6 aulas, né? Então, o que eu sugiro é que você faça uma contribuição em relação a essas 6 aulas, tá? Não precisa ser... Em geral, como a gente traz aqui para o Ocidente, a gente acaba modificando e pedindo uma contribuição mensal, porque as contas vêm mensalmente, então a gente precisa também dessa questão. Então, seria uma contribuição mensal. Mas nesse primeiro momento, que são 6 aulas, vai ficar quebrado no meio de dezembro, então pensa, analisa, faz se achar que faz sentido para você, faz uma contribuição pensando nessas 6 aulas, tá?
eu vou lá no grupo onde está o link do Zoom, eu vou também colocar ali os dados do Pix, para vocês, se quiserem fazer a contribuição, tá? E fica à vontade, essa é a ideia. Isso. Em geral, eu sempre vou dar um espaçozinho no final também, antes da meditação, para a gente tirar as dúvidas, tá? Então, eu acho que eu falei tudo que eu tinha me programado para falar hoje. Se eu esqueci alguma coisa, eu falo na semana que vem, eu toco. Mas alguém quer fazer alguma pergunta nesse momento? Que assim como a gente faz uma saudação inicial, eu faço também uma saudação final. Então, antes da saudação final, alguém quer fazer alguma pergunta? Então, eu também vou projetar aqui os slides. A gente já cantou os versos da saudação final no Swastipatara, mas a gente canta de novo com a intenção no final. Deixa eu só ir para frente. Aqui. Om Purnamadav Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishyate. Om Shanti 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 Harihi Om Shri Gurubhyo Namaha Harihi Om. Então, mais uma vez, gratidão pela companhia, pela confiança que vocês depositaram em mim. Aí estão os meus contatos, para quem não tem, acho que todos vocês têm, né? Então, o telefone, pode conversar pelo WhatsApp ou por e-mail, ali, tá bom? Então, é isso. Deixa eu parar aqui a gravação.